Eu já estou com tanta fome, doutores, que eu estou vendo um Tô- monte, até minha vista ruim. Eu estou vendo César Bueno, eu vi Carlos Bueno, eu falei, mas o que aconteceu? O Carlos Bueno está de bigode agora? Eu acho que a fome está me deixando com problema de visão já. Mas eu estou bem lúcida para julgar, podem ficar tranquilos. Eu acredito que a essa altura do campeonato a fome é um fator que afeta todos, viu? Afeta, né, doutor? Bom, primeiramente quero desejar uma boa tarde a todos, cumprimentar a eminente desembargadora presidente Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, estender os meus cumprimentos aos demais desembargadores componentes dessa colenda Câmara de Direito Criminal, bem como o ilustre doutor Sade, representante do órgão ministerial, oficiante nesta sessão. Excelência, por uma questão de objetividade, eu arguí uma preliminar, mas não vou sustentá-la, tá? É uma preliminar em que eu requeria o direito de recorrer em liberdade, né? Embora seja conhecimento de todos que a regra é que réu preso responde preso, réu solto responde solto até o trânsito em julgado. Então eu vou superar essa preliminar por uma questão de objetividade, considerando já o horário, né, que estende a sessão, e vou passar direto para as questões meritórias. Restou demonstrado através do interrogatório do co-réu Leonardo Anhaia que ele, como usuário de drogas e sem ter como saldar a dívida, passou a ser constantemente ameaçado a si e a sua família por um traficante local que não foi identificado. Como forma de saldar essa dívida, foi proposto a ele que ele pegasse determinadas drogas, as drogas que foram localizadas, né, objeto do processo, em determinado lugar e as trouxesse até a ele. Ele afirmou que, temendo e sozinho, passou na casa do meu patrocinado e a convidou, a pretexto de que iria buscar umas roupas na casa de uma namorada que, em razão do término, não tinha mais vínculo com ela, não mantinha mais nenhum vínculo e pegaria suas roupas de volta. Ok, ambos se dirigiram até o local, meu patrocinado aceitou, né, enfim, a pretexto de dar uma volta ou sei lá o quê, e durante o percurso chegaram até o local, conforme está consignado nos autos, a mochila foi colocada no banco de trás, e no caminho de volta eles foram interceptados por policiais militares. As testemunhas de acusação, por seu turno, depuseram no sentido de que as drogas foram encontradas no assoalho no banco da frente, no pé do meu patrocinado. Entretanto, é importante consignar aqui o fato de que o interrogatório possui a natureza híbrida, né? É um meio de prova, mas também é um meio de defesa, e através do interrogatório do co-réu ficou comprovado que as drogas foram colocadas, a mochila, que até então meu patrocinado acreditava ser as roupas, foi colocada no banco de trás. Os policiais militares não foram advertidos pela juíza de piso, não prestaram compromisso. A defesa, entretanto, não está a pedir a nulidade, mas não há que se negar que houve uma irregularidade. Irregularidade essa que conduz à admissão do depoimento dos policiais militares com ressalvas. Eu gostaria de consignar aqui que os PMs não são, os policiais, de um modo geral, não são elementos totalmente neutros. De uma certa forma, eles estão contaminados pela atuação que tiveram em relação à repressão do delito. E esse caso
especificamente, chama a atenção o fato de que os policiais militares afirmaram que a busca no interior do veículo se deu em frente a um shopping numa avenida principal da cidade e que no instante em que eram realizadas as buscas, diversos transeuntes passavam pelo local. Todavia, nenhum particular ali foi requisitado a presenciar as buscas. Uma espécie de cautela, não que os policiais seriam obrigados a proceder de tal maneira, mas não se nega que conferia mais legitimidade à atuação dos agentes de Estado. Bom, então, sem me estender muito, a hipótese aqui da defesa é pelo reconhecimento do erro de tipo. Meu patrocinado não estava ciente de que estava a transportar droga, não tinha conhecimento do caráter criminoso do fato e, portanto, ele não pode ser responsabilizado pela imputação de tráfico. Ainda que se admita a responsabilidade a título de culpa, o tipo penal do tráfico de drogas exige o dolo direto. Entretanto, não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, eu não posso deixar de argumentar no sentido de ser devido redutor, o chamado tráfico privilegiado, embora a doutrina diz que o termo privilégio é tecnicamente errado. As folhas de antecedentes estão nas folhas 64 dos autos. Meu patrocinado é primário. O endereço está as folhas 92. A carteira de trabalho, as folhas 93 a 95. Aliás, com relação à carteira de trabalho, é importante ressaltar que o contrato de trabalho do meu patrocinado está ativo. Há notícias de que não será rescindido, que ele será reintegrado às suas atividades. Porque conforme restou comprovado, através do depoimento das testemunhas arroladas pela defesa, esse fato causou uma grande comoção no meio social onde vive o meu patrocinado. Por quê? As pessoas do seu convívio sempre o tiveram como uma pessoa honesta, trabalhadora. Através do depoimento da testemunha, restou consignado que a testemunha só o via sair de manhã para trabalhar e no retorno, quando via. Então, não há razão para se duvidar da boa conduta social do meu patrocinado. Com relação ao impeditivo, ao argumento, né, aos argumentos que o ilustre procurador expôs com vistas a obstar a concessão da benesse, é importante ressaltar o seguinte: o fato de serem localizados aproximadamente 4 quilos de maconha, esse fator por si só ele não permite concluir que estamos diante de traficantes de maior envergadura, de que já viviam do tráfico, tal como foi exposto pela digníssima juíza sentenciante. Data máxima vênia, eu não posso anuir, a defesa não pode anuir com esses argumentos, por uma questão muito simples. Não se deve presumir nada. Não tem nada nos autos que demonstre que os réus são traficantes, quiçá de maior envergadura, e que fazem do tráfico seu meio de vida. Pelo contrário, as defesas, e aqui eu me refiro a mim e ao honroso Dr. Luiz, se desincumbiram do ônus de provar que são pessoas, são jovens, trabalhadores, de boa conduta social e que não se dedicam certamente a atividades criminosas. Peço vênia aqui para citar precedentes do STJ e do STF, respectivamente, HC 645-728 do Paraná, abre aspas,
A quantidade de drogas, por si só, não indica a integração ou a dedicação à participação de atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Tóxicos. O STF, por seu turno, através do HC 173491, São Paulo, conseguindo o seguinte, abre aspas, a mera quantidade da droga ou insumo, ainda que elevada, por si só, não legitima o afastamento do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Então, com a devida vênia aos argumentos do honroso representante do órgão ministerial, seus argumentos que ele se utiliza para obstar o afastamento do redutor, eles não são endossados por nossas cortes superiores. Tá ok, estou concluindo. Com relação ao artigo 42 da Lei de Tóxicos, reger que deve ser analisado com preponderância a natureza e a quantidade da droga, não tem um ponto final a partir de então. É uma vírgula e lá está delimitado a personalidade e a conduta social do agente. Então, só concluindo, todos os elementos probatórios constantes dos autos são no sentido de que são pessoas de boa conduta social que não se dedicam a atividades criminosas. Os argumentos expostos contrários nos autos pelo órgão ministerial, data vênia, não passam de meras suposições. E o que não existe no processo não existe no mundo. Então, em linhas gerais, são esses os requerimentos da defesa pela absolvição por erro de tipo ou subsidiariamente na hipótese de não ser o entendimento dessa igreja, Câmara, pela aplicação do redutor para reduzir a pena ao patamar máximo, substituí-la a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, fixando o regime semiaberto. Eu gostaria de concluir só com uma passagem do autor Francisco Sanini Neto, no seguinte sentido: só aquele que, na solidão, sabe ser rigoroso e justo consigo mesmo e contra si mesmo, é capaz de julgar os outros com justiça. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu termino aqui a minha sustentação oral. Obrigado, nobre advogado. E passa a palavra ao relator. Senhora presidente, eu queria deixar mais uma vez o meu cumprimento ao doutor Sádio Masnon, também ao doutor César Bueno, muito detalhista aqui nas suas considerações, dizer que nós temos uma grande simpatia do doutor Luiz Catende, que sempre nos brinda com exposições agradáveis e divertidas e originais mesmo. Então, e eu compreendo até a dificuldade que ele deve ter tido, idiomática inclusive, mas eu acho que ele se sai muito bem, sempre. Eu ouvi atentamente as sustentações orais. Eu vou pedir licença para retirar de pauta esse processo, porque tem uns detalhes que eu queria ainda rever. Então, vamos deixar para a próxima. Tá certo. Como eu não comparecerei na próxima sessão, provavelmente será daqui a 2 semanas. Pois não. Obrigado. Pois não. E agora, qual é, seu Sérgio?